Como é que é, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou o professor Ricardo Jesus e hoje estou aqui para dar continuidade à redação do exame de matemática, 12ª classe, exame este que foi realizado no ano 2022, primeira chamada. Então, nós já tínhamos dado início à redação deste exame no vídeo anterior. Então, para quem não viu, pode visitar aí o vídeo anterior a este, que demos aí o início, o pontapé de saída na resolução deste mesmo exame. Então, nós paramos aí no número 21, no vídeo passado, e hoje vamos dar continuidade do número 22 até o número 40. Então, vamos aqui atacar logo a questão do número 22, que diz o seguinte. Na sucessão do termo geral AN igual a 3n sobre n mais 1, qual é o termo de ordem 5? Então, número 22. Então, temos aqui o termo AN igual a 3n sobre n mais 1. Então, qual é o termo de ordem 5? Em outras palavras, querem saber qual é o quinto termo, né? Então, a ordem do termo é basicamente a posição do termo. Então, eles querem saber qual é o termo que está na posição 5. Então, vamos ter aqui. A de 5 será igual a 3 vezes 5 sobre 5 mais 1. Então, aqui vai dar 15 sobre 6. Então, este aqui é o termo de ordem 15, que está na posição 15. Aqui nós não temos a alternativa correta. Então, nenhuma das alternativas faz parte daquela que seria a solução correta. Então, vamos avançar aqui com o número 23. Qual é o 15º termo da progressão aritmética, cujo primeiro termo é 3 e razão é 5? Então, número 23. Ok. Então, qual é o 15º termo? Queremos o A15, cujo primeiro termo, que é o A1, é igual a 3 e a razão vale 5. Bem, nós aqui temos que resolver esse exercício, lembrando aqui ou tendo em conta a forma do termo geral de uma progressão aritmética, que diz que AN tem que ser igual ao primeiro termo, que é o A1, mais n menos 1 vezes a razão, né? Então, nós queremos o 15º termo. Então, vamos montar primeiro aqui aquela que é termo geral da sucessão, depois, ou em seguida, vamos substituir pelo ponto aqui, que é o ponto A15, ou ponto 15. Então, queremos aqui com AN igual a 1, que é 3, mais n menos 1 vezes a razão, que vale 5. Então, ficamos com AN igual a 3. Então, ficamos aqui com 5 vezes n, dá 5n. 5 vezes menos 1 dá menos 5. Então, AN será igual a 3 menos 5 dá menos 2 mais 5n. Então, este aqui é o termo geral da sucessão. Então, nós queremos aqui, o pedido é achar A de 15. Então, vamos dizer o quê? Que A15 será igual a menos 2 mais 5 vezes 15. Então, A15 será igual a menos 2 mais, aqui dá 75. Então, A15 será igual a 73. Então, este aqui é o 15º termo, corresponde aqui à alternativa D do nosso exame. Dando continuidade, vamos aqui para a questão do número 24, que diz o seguinte. Qual deve ser o valor de x para que os termos 4, x e 16, nesta ordem, formem uma progressão geométrica? Então, temos aqui 24, temos os termos 4, x e 16. Né? Então, a condição básica para que uma sucessão ou uma progressão seja geométrica, o que deve acontecer é que temos que ter um termo em que, ao dividir para o seu antecessor, né,
A razão, nesse caso, ao longo da divisão, a sua divisão, nesse caso, ao longo da sucessão, deve ser sempre constante ou a mesma, né? Então, estou a dizer o quê? Se eu dividir o x por 4, eu deveria ter o mesmo resultado ao dividir 16 por x. Então, estamos a dizer o quê? Que dividindo um termo por seu antecessor, né, ao longo daquela sequência, a sua razão deverá ser a mesma. Então, vamos usar aqui esse princípio para achar o valor de x, para que essa progressão seja geométrica. Então, estamos a dizer o quê? Que o x aqui, dividido por seu antecessor, que é o 4, tem que ser igual ao 16, também dividido por seu antecessor, que será o x. Então, aqui teremos meio extremo. Então, vamos com x vezes x quadrado igual 4 vezes 16, 64. Então, x será igual a mais ou menos raiz de 64. Então, o valor de x será igual a mais ou menos raiz de 64 é 8. Então, x será menos 8 e x será 8. Não, mas nós olhamos aqui para as alternativas, nós observamos que só temos aqui o x menos 8. Então, teremos aqui com a opção B, né, para x menos 8. Apesar de que para x igual a 8 também é válido essa análise, né? Porque se nós pegarmos 8 para cá, dividimos 8 por 4, vai nos dar 2. E 16 por 8 também nos dá 2. Então, para 8 também seria uma solução válida. Mas, enfim, ficaremos aqui com a opção B, já que é aquela que consta aí nas alternativas, que é menos 8. Dando aqui continuidade, vamos aqui a questão de número 25, que diz o seguinte: a soma dos 6 termos iniciais da progressão aritmética 10, 8 e 6 é. Então, querem a soma dos primeiros 6 termos, sendo que a sucessão é esta, 8, 6. Então, nós temos que saber o seguinte aqui, é que para uma progressão aritmética, a soma de n termos tem que ser igual ao primeiro termo mais a n vezes o número de termos sobre 2. Então, A1 nós já temos, vale 10. N nós já temos, vale 6, né? Que é o número de termos que nós queremos somar. AN o que é? AN é o tal último termo, né, da sucessão, é o limite, nesse caso, de onde nós queremos somar, né? No nosso caso aqui é o A6, nós queremos somar os primeiros 6 termos, então AN será o A6. É o que nós não temos, mas nós podemos achar o A6 usando aquela relação do termo geral. O termo geral diz o seguinte, diz que o AN tem que ser igual a A1 mais N menos 1 vezes a razão. Então, o que nós não temos aqui? Não temos a razão, mas a razão é simples de achar. Nós dissemos lá anteriormente que para achar a razão do mapa A é só subtrair um termo para o seu antecedente, né, o seu antecessor. Estamos a dizer o quê? Que a razão será igual a 8 menos 10. A razão será igual a menos 2. Muito bem. Então, tendo a razão, vamos montar aqui aquele que é o termo geral. Vamos ficar com AN igual a A1, que é o primeiro termo, que é este indivíduo aqui, que é 10, mais N menos 1 vezes a razão, que vale menos 2. Então, AN será igual a 10 mais, então, menos 2 vezes N dá menos 2N. Menos 2 vezes menos 1 dá mais 2. Então, vamos ficar com AN igual a 10 mais 2 dá 12. Menos 2N. Então, este aqui é que seria, nesse caso, o termo geral para esta sucessão. Então, feito isso, vamos achar aqui aquele que é o sexto termo. Então, A6 será igual a 12 menos 2 vezes 6. Então, isto aqui vai dar 12 menos 2 vezes 6 dá 12, vai dar 0. Então, A6 vale 0. Então, achar do A6,
temos aqui o A1 e o N. Podemos, nesse caso agora, achar a soma de N termos, né, desses primeiros 6 termos, que é o que pede do exercício. Então, estamos a dizer que S6 será igual a A1, que vale 10, mais A6, que vale 0, vezes o número de termos, que é 6, dividido por 2. Então, isso será igual a 10 mais 0 dá 10, vezes 6 dividido por 2 dá 3. Então, isto dá 30. 10 vezes 3, 30. Então, quer dizer que a soma dos primeiros 6 termos para essa sucessão, ou para essa progressão aritmética, é 30. Isso corresponde à alternativa D do exame. Avançando aqui, vamos aqui para a questão de número 26, diz o seguinte: qual é o valor do limite de n sobre n mais 3? Então, aqui uma vez que não dá um valor da tendência, nós temos que considerar aqui que o limite tende a infinito. Então, geralmente, se não nos dão a tendência, vamos considerar que o limite vai tender para infinito. Então, temos o número 26, o limite de x tendendo a infinito de n mais 3. Então, isso aqui vai dar infinito sobre infinito. Então, é só substituir a tendência no lugar de n e teremos a indeterminação. Então, para este tipo de indeterminação, é muito simples de levantar. Como nós podemos fazer isso? Nós simplesmente aqui podemos usar um método atalho, que seria o quê? O que consiste em quê? Em pegar os termos de maior grau, tanto no numerador como no denominador, e dividi-los. Então, assim nós trabalhamos com esse tipo de limites. Então, estamos a dizer o quê? Estamos a dizer que ficaremos com o limite, aqui não é x, é n, desculpa, de n tendendo a infinito, de n, que é o maior grau, é o termo de maior grau, sobre n, também que é o termo de maior grau. Então, isto aqui simplifica, vai dar 1. Então, estamos a dizer que este limite aqui nos dá 1. Então, isso corresponde à alternativa C do exame. Vamos dar aqui continuidade com a questão do número 27. Diz o quê? Sendo f de x igual a 2 se x for menor que 1, menos 1 se x for igual a 1, menos 3 se x for maior que 1, pode-se afirmar que, né? Então, temos aqui o número 27. Temos aqui a função f de x igual a 2 se x for menor que 1, menos 1 se x for igual a 1, menos 3 se x for maior que 1. Então, para nós resolvermos essa questão, temos que ter aqui noção ou recordar alguns conceitos. Qual é o primeiro conceito? O primeiro aqui, o que está a acontecer é que o ponto em análise é o x igual a 1. Né? Então, este gráfico ficaria mais ou menos assim, né? Esboçando o gráfico para nós melhor entendermos o que está aqui acontecendo. Então, estava a dizer aqui o ponto é x igual a 1. Então, temos x, temos y. Então, nós temos que recordar lá no estudo de limites laterais, né, e limite de funções, que quando nós temos aqui um x menor que alguma coisa, a gente vê aqui, estamos a analisar os valores de y, né, para x vindos da esquerda. Né? Para menor aqui significa a esquerda. E para maior aqui vai significar o quê? Valores de y, né? Valores de y, né? Para x maiores significa que nós queremos valor de x à direita, né? A análise do x é feita à direita. Então, menor significa a esquerda, maior significa a direita. Então, estamos a dizer o quê? Que vindo da esquerda, o valor de y vale 2. Então, vindo da esquerda, né, que é daquele lado. Então, vindo de cá, o valor de y vale 2. Então, vindo da direita, o valor de y vale menos 3. Então, menos 3, mais ou menos aqui.
vindo da esquerda. Então, é isso que esta função quer dizer. Então, para aqui onde vem x igual a 1, né? Y é menos 1, significa que é onde a função, neste caso, está definida, né? Estamos a dizer que f de 1 dá menos 1. Então, vamos lá aqui analisar as alternativas. Também lembrando que quando os limites laterais, isso quer dizer o que aqui? Para x vindo da esquerda e direita, significa que os limites laterais são diferentes. Podem perceber aqui, se vindo da esquerda, o seu limite lateral é 2. Vindo da direita, o limite lateral vale menos 3. Então, quer dizer que esta função não é contínua, né? Essa função não é contínua, isso é interessante. Ok. Vamos aqui fazer nossas análises. Diz o seguinte, limite de x tendendo a 1 elevado a mais, né? Esse mais aqui significa a direita, é positivo. Então, estamos a dizer que o limite de x tendendo a 1 à direita de f de x é igual a menos 3. Então, disseram que a direita dá menos 3. Vamos analisar aqui. Vindo da direita para onde? Em valores de y, no menos 3. Então, estaria correto. E dizem que limite de x tendendo a 1 à esquerda de f de x é 2. Então, a nossa esquerda, ele vai até 2. Então, também é uma afirmação correta. Então, a alternativa correta aqui seria logo a opção A, né? Sem dar muitas voltas. Então, vocês podiam fazer também, ou podem fazer essa análise para as linhas B, C e D, né? Só para tirarem a prova dos 9, mas a opção correta aqui seria A. Então, usamos conceitos básicos sobre os limites laterais, né? Observamos aqui a partir dos sinais, né? Em que o menor significa a esquerda e o maior significa a direita. Então, aqui igual é o ponto onde a função está definida. Então, para x igual a 1, y é menos 1, né? Então, também constatamos também como bônus, como teoria aqui, se os limites laterais aqui são diferentes, não são iguais, significa que, nesse caso, a função não é contínua, né? Não é contínua. Nós temos que lembrar que para a função seja contínua, o limite de x tendendo à esquerda de f de x deve ser igual ao limite de x tendendo à direita de f de x e deve ser igual a f de a. Então, estamos a dizer que f de a deve ser definida no ponto. Então, essas aqui são as três condições básicas para que uma função seja contínua, né? Então, quer dizer que essas duas condições aqui não se verificam, porque a esquerda e a direita, essa função tem limites laterais diferentes. Então, aqui já não tinha muito a ver com o exercício, mas sim uma questão de explicar um pouco de teoria de limites laterais. Então, vamos aqui avançar para a próxima questão, que é a questão de número 28, que diz: sendo o limite de x tendendo a mais infinito de 1 mais 1 sobre x, tudo entre parênteses, elevado a x igual a e. Então, esta aqui é a definição básica de limite neperiano. Então, esta aqui é a propriedade básica em que isto aqui vai dar Euler. Então, a ideia aqui é, a partir desta definição, nós queremos saber quando é que vale, qual é, nesse caso, a opção correta, né? Vamos aqui recordar esta definição desse limite. Então, nós estamos aqui a dizer que, vamos lá, estão a dizer que o limite de x tendendo a mais infinito de 1 mais 1 sobre x elevado a x. Então, isso aqui agora é. Então, a ideia é verificar qual é a opção correta. Então, mas nós temos que verificar a opção correta tendo em conta que nós conhecemos as propriedades de limites neperianos, né? Então, para este caso aqui, o tipo de determinação para este caso é 1 elevado a infinito. Então, como é que nós levantamos esse tipo de determinação? Vamos ficar aqui com o limite de x tendendo a mais infinito de Euler elevado a quê? Aliás, de quê? De 1 mais 1 sobre x menos 1 vezes x. Então, estamos a dizer o quê? Que temos aqui uma função g de x elevado a uma função f de x, né? Em que o levantamento da determinação temos que pegar o f de x, subtrair por uma unidade e o expoente, nesse caso aqui, vira produto com a expressão de g de x. Então, é basicamente isso que está acontecendo. Então, isto aqui seria igual
a Euler elevado, isso simplifica com isto, isto multiplica aqui, fica x sobre x. Então corta, fica apenas Euler elevado a 1, que dá Euler. Então, a partir desse conceito, nós podemos analisar a alternativa correta. Então, vamos lá aqui. Nós temos aqui esse limite elevado aqui a 6x. Então, uma vez que aqui, como nesse caso o resultado dá 1 sobre 6, dá para perceber logo que não faz lá muito sentido, porque nós temos que para este limite temos Euler elevado a 1. Então, ou seja, aqui só pegar um expoente. Então, se aqui vem 6x, significa que o resultado final, usando a lógica aqui, tem que ter também um 6 a elevar, nesse caso, o Euler. Então, basicamente, nós estamos a dizer que a solução para este limite aí tem que ser um resultado igual a este, né? Tem que ser algo similar a isto. Então, a opção que melhor define isso é a opção D, né? Então, vocês também podem testar aí, calcular esse limite aí, mas para não perdermos muito tempo, temos que usar essa analogia para responder essa questão com o menor tempo possível. Então, vocês também podiam calcular usando essa definição, né, de limite, que teria a mesma solução. Então, vamos dar continuidade aqui com o número 29, que diz o seguinte: qual é o valor de limite de x tendendo a 1 de x quadrado mais 6x menos 3? Então, este aqui é o limite simples, onde nós só temos que substituir o valor da tendência. Então, aqui vamos ficar com 1 ao quadrado mais 6 vezes 1 menos 3. Então, este limite será igual a 1 ao quadrado é 1, 6 vezes 1 é 6, menos 3. Então, o limite será igual a 1 mais 6, 7, 7 menos 3, 4. Então, opção D. Vamos aqui avançar com o número 30. 30 diz o seguinte: temos o limite de x tendendo a mais infinito de 4x menos 2. Então, a lógica é a mesma. Vamos aqui substituir o valor da tendência. Vamos ficar com 4 vezes infinito menos 2. Isso será igual. 4 vezes infinito dá infinito menos 2. Então, isso será igual a infinito menos 2 vai dar infinito. Então, isso corresponde à alternativa D. Beleza. Vamos aqui para o número 31, também mais um limite, que diz x ao quadrado mais 4x mais 3 sobre x ao quadrado menos x menos 2. Então, a ideia sempre é aquela de substituir, nesse caso, o valor da tendência. Então, esse limite aqui tende a menos 1. Então, aqui nós ficaremos com o quê? Menos 1, né, ao quadrado mais 4 vezes menos 1 mais 3 sobre menos 1 ao quadrado menos 1 aqui menos 2. Então, se forem fazer essas operações, vamos ter aqui que isto aqui vai dar 0 sobre 0. Então, nós temos que levantar esse tipo de declinação. Então, temos aqui perante o limite de função. Então, como é que nós podemos fazer levantar essa indeterminação? Então, uma vez que traz o limite de função, nós podemos usar aqui a regra de L'Hospital, que consiste em derivar o numerador assim como o denominador. Então, temos que ter conceitos aí, um pouco de conceitos de derivadas, não avançadas, né? O básico de derivadas, a aplicação básica de uma derivada. Então, ficaremos com o que aqui? Com o limite de x tendendo a menos 1, derivada de 2x, vamos ficar, x ao quadrado, desculpa, é 2x, isso aqui é. Derivada de 4x, vamos ficar apenas com 4. Derivada de 3 é uma constante, dá 0. Derivada de x ao quadrado, vamos ficar com 2x. Derivada de menos x, nos dá menos 1. Então, feito isso, podemos substituir novamente o valor da tendência. Então, vamos ficar com 2 vezes menos 1 mais 4 sobre 2 vezes menos 1 menos 1.
Então, isto será igual a 2 vezes menos 1 dá menos 2, mais 4 sobre 2 vezes menos 1 dá menos 2, menos 1. Então, isto será igual a menos 2 mais 4 dá 2 positivo. Aqui dá menos 3. Então, esse limite vai dar menos 2 terços. Então, isso corresponde à alternativa menos 2 terços, alternativa C. Então, vamos aqui avançar com a questão do número 32, que é mais um limite. Cheio de limites esse exame. Então, 32. Temos o limite de x tendendo a mais infinito de 4x ao cubo menos 4x mais 8 sobre 2x ao cubo menos x. Então, a regra é a mesma. Então, isso aqui vai nos dar esta indeterminação, né? Se forem aqui a substituir o valor da tendência. A regra é a mesma. Nós vamos fazer o quê? Vamos trabalhar apenas com os termos de maior grau para esse tipo de limites. Então, ficaríamos com o quê? Ficaríamos apenas com limite de x tendendo a mais infinito de quê? 4x ao cubo sobre 2x ao cubo. Então, simplifica x ao cubo com x ao cubo. Ficaremos apenas com 4 dividido por 2, que vai dar 2. Então, o limite dá 2. Que é a alternativa B do exame. Vamos estar terminados aqui com o próximo exercício. Que é o exercício de número 33. Que diz o seguinte: a primeira derivada de f de x igual a x mais, perdão, f de x igual a x mais a x mais b elevado a 3. Então, pedem a primeira derivada. Aliás, pedem, ok. A primeira derivada de f de x igual a x mais 4, é um polinômio de grau. Então, eles querem saber se derivando essa função, querem saber o polinômio que vai surgir a partir desta derivada, né? Então, esta aqui é uma derivada do produto, onde aqui temos o v, aqui temos o u, né? Mas a derivada do produto, temos que fazer o que? Vamos lá. Teremos v vezes aqui, vezes u, isso aqui é igual a v' vezes u mais v vezes u', que é a derivada. Então, aqui nós ficaríamos com o quê? Com x, ficaremos com x mais a' vezes x mais b ao cubo mais x mais a vezes x mais b ao cubo'. Então, vocês aqui podem perceber algo muito interessante. Vocês nem precisam desenvolver toda essa derivada para saber qual é o grau. Por quê? Observe aqui, se eu derivar esta parte aqui ao cubo, vai ficar uma expressão de segundo grau. Mas se forem perceber do outro lado aqui, não é necessário derivar, né? Então, temos uma parcela em que x mais b está elevado ao cubo. Então, se eu desenvolver nesse caso, este caso notável, né? Se eu desenvolver esse caso notável, sempre vai ser uma expressão de segundo grau. Também forem perceber, deste outro lado aqui, temos derivada desta expressão. Então, eu derivando o x, vou ficar com 1, derivando o a, fico com 0. Então, aqui significa que este 1 que estará aqui, né, da derivada desta parcela, este 1 que estará aqui, não terá nenhuma influência para este polinômio. Então, este aqui ainda vai continuar do terceiro grau. Então, nesta parcela, a derivada disto aqui, que é terceiro grau, vai ficar uma expressão de segundo grau, né? Então, esta parte aqui vai manter-se. Não sei se me faço perceber. Então, ficando uma expressão de segundo grau, multiplicado pela expressão do primeiro grau, vai ficar uma expressão do terceiro
grau. Então, dá para ver que aqui o maior grau sempre será o 3. Então, podemos concluir o seguinte, que a derivada deste polinômio vai gerar um outro polinômio também, que é do terceiro grau, né? Então, o polinômio que vai surgir aqui é um polinômio do terceiro grau. Vocês não precisavam dar muitas voltas em desenvolver todo o caso. Não perdeu muito tempo a resolver isto. Então, vocês podiam fazer essa análise, né? Pegar a expressão, analisar desse jeito. Então, concluímos que é verdade. A expressão que vai surgir aqui nessa derivada é uma expressão do terceiro grau, que corresponde à alternativa B do exame. Então, vamos a 34. Diz o seguinte. A definição correta da derivada da função f no ponto da abscissa x igual a x0 é. Então, aqui estamos esperando a derivada no ponto, né? Derivada no ponto. 34. Então, x igual a x0. Bem, nós lemos muito bem da definição que a derivada no ponto é dada pela expressão f de x menos f de x0 igual a f de derivada de x0 vezes x menos x0. Então, nós queremos isolar o valor da f de linha. Então, isto aqui passa para lá a dividir. Então, vamos ficar com f de linha de x0 será igual a f de x menos f de x0 sobre x menos x0. Então, esta aqui é a expressão da derivada no ponto, né? Então, isso aí corresponde à alternativa D do exame, né? Alternativa D do exame. D. Muito bem. Se está a gostar aí do vídeo, peço que se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para estar a par de todo o conteúdo que será postado neste canal. Tá? Estamos aqui a tentar correr contra tempo, ver se ajudamos os meninos que estão prestes a fazer exames nacionais, 12ª classe, e quem sabe vou aí lançar também alguns vídeos fazendo a resolução de exames da 10ª classe. Então, vamos aqui continuar com o exercício de número 35. Então, 35 diz o seguinte. Qual é a derivada de f de x? Então, 35. Qual é a derivada de f de x igual a x ao cubo mais 3x ao quadrado menos 6x? Então, queremos a derivada de f de x. Então, bem simples. A derivada de x ao cubo, então 3 cai para cá, vamos ficar com 3 elevado, 3 vezes x elevado, diminui uma unidade aqui, ficamos com 2. Mais, ficamos com 2 aqui, vezes 3, ficamos com 6. X elevado, cai uma unidade, ficamos com 1. Então, menos, derivada de 6x é 6. Então, a derivada desta função é 3x ao quadrado mais 6x menos 6. Então, a derivada é simples. Então, isso corresponde à alternativa A. Atenção. Muito bem, vamos lá. 36. Para que valores de x a função f de x igual a x mais 4 sobre x menos 1, x mais 3 não admite derivada? Bem, nós temos que saber que uma função não admite derivada onde, nesse caso, a função tiver derivadas laterais diferentes, onde nesse caso a função for descontínua ou onde a função não é contínua e onde nesse caso a nossa função apresentar picos, né? Apresentar ali picos na sua função. Então essas são as condições para que uma função não seja derivável. Então para este caso aqui onde nos dão essa expressão, nós temos que saber o seguinte, que os valores desses termos estão aqui embaixo, x menos 1, x menos mais 3, representam nesse caso assíntotas no gráfico. Nós sabemos muito bem que as assíntotas são pontos de descontinuidade. Então, estamos a dizer o quê? Um exemplo claro aqui, eu tenho, vamos lá, uma assíntota aqui, uma aqui. Então, eu tenho basicamente isto. Então, estamos a dizer que isto aqui são as assíntotas. Então, esses assíntotas aqui representam pontos de descontinuidade. Então, a função também não é derivável nesses pontos aqui, né? Onde apresenta pontos de descontinuidade. Nós podemos dizer o quê? Então, com isso, podemos dizer o seguinte, que
x menos 1 igual a 0, x mais 3 igual a 0. Então, estamos a dizer que para estes pontos aqui, ou essas duas expressões, são os pontos, nesse caso, na função não é derivável. Em que ponto? Isolando aqui o valor de x, ficamos com x igual a 1, aqui ficamos com x igual a menos 3. Então, estes aqui são os tais pontos de descontinuidade. Então, esse x1 representa uma assíntota, menos 3 também representa uma assíntota, nesse caso que seria a assíntota vertical, uma vez são valores de x vertical. Então, espero que tenham percebido isso, onde que a função nesse caso não admite derivada, né? Nós dissemos muito bem que pela teoria não admite derivada, onde o gráfico apresenta ponto de descontinuidade. Nós dissemos agora que as assíntotas verticais, assim como horizontais, elas apresentam um ponto de descontinuidade. Então, nesses dois pontos aqui, a função não admite derivada. Também dissemos que para onde o gráfico, nesse caso, tiver picos, né, algo parecido, também não vai admitir derivadas, né? E também temos temos que saber que não vão admitir derivadas, onde nesse caso a função não tiver, nesse caso aqui chamamos de derivadas laterais iguais. Então, sempre que as derivadas laterais forem diferentes, a função também não vai admitir derivada naquele ponto. Então, estas aí são questões teóricas, só para agregar algum conhecimento aí ao menino. E espero que tenham percebido como é que foi feita a análise para esse exercício. Então, x igual a 1, x igual a menos 3, x menos 3 e 1. Então, a opção correta seria a opção C. Muito bem, vamos aqui avançar com a questão de número 37, que diz o seguinte: qual é a segunda derivada da função f de x igual a x ao cubo, x ao cubo mais 4x ao quadrado mais 3. Queremos a segunda derivada. Logicamente que para acharmos a segunda derivada, teremos que achar a primeira derivada. E teremos que derivar a primeira derivada, né? A expressão da primeira derivada. Então, é assim que achamos a segunda derivada. Então, vamos lá. Primeira derivada. Teremos aqui derivada de x ao cubo, nos dá 3x ao quadrado. Já sabemos disso. Derivada de 4x ao cubo, vamos ficar com 3 a cair, vamos com 3 vezes 4, dá 12. X, que é uma unidade, é isso mesmo que vem aqui, esta aqui é ao quadrado. Então, se é ao quadrado, vai ficar 8 aqui, né? 8x. A derivada de 3 é uma constante, desaparece. Então, já estamos aqui a primeira derivada. Então, para achar a segunda derivada, vamos derivar esta função derivada, né? Então, f de 2' aqui será igual. Derivada de 3x ao quadrado, 2 cai para cá, multiplica por 3, fica 6x. Mais derivada de 8x, vamos ficar com 8. Então, este aqui é o valor ou é a expressão da segunda derivada. Então, isso corresponde à alternativa C, 2A. Então, vamos aqui para a questão de número 38. Então, 38. Então, 38 é o seguinte. Quais são as coordenadas dos pontos mínimo e máximo da função f de x igual a 3x ao cubo menos 12x ao quadrado mais 5? Então, nós queremos os pontos máximos e mínimos. Então, nós sabemos muito bem que para achar os pontos máximos e mínimos, nós podemos aqui usar o conceito da primeira derivada, né? Nós sabemos muito bem que a primeira derivada vai nos dar aqui aquilo que são, nesse caso, os extremos, né? Os extremos, nesse caso estamos a dizer que a primeira derivada será nula onde a nossa função tiver extremos. E esses extremos são os que vão representar, nesse caso, os nossos máximos e os nossos mínimos. Então, espero que tenham percebido isso. Então, a primeira derivada vai nos dar aquilo que são os extremos da nossa função mãe. Ok, então, derivando esta função f' de x será igual a 3, aqui ficamos com 12x ao quadrado menos, aqui ficamos com 2 vezes 12, 24x.
derivada de uma constante é zero. Muito bem, então, feito isso, para eu achar os extremos, terei que, nesse caso, igualar esta expressão a zero, como já havíamos dito aqui como um conceito inicial, né? A função tem extremos, onde, nesse caso, a primeira derivada é igual a zero, onde a função terá extremos, que são os máximos e mínimos da nossa função. Então, ficaremos com 12x ao quadrado menos 24x igual a zero. Então, aqui temos x, né? Evidenciando o x aqui ao quadrado, vamos ficar com 12x menos 24 igual a zero. Então, x aqui tem que ser igual a zero e 12x menos 24 igual a zero. Então, ficamos com 12x igual a 24, x igual a 24 sobre 12. Então, x será igual a 24 por 12 dá 2. Né? Então, este aqui são os pontos, nesse caso, de valores de x. Então, a solução não seria x e zero. Nós queremos saber os pontos máximos e mínimos, né? Então, agora vamos pegar esses dois valores aqui para testarmos se qual é o nosso máximo, qual é o nosso mínimo. Então, a ideia agora é pegar os pontos e substituir na função mãe. Então, o maior valor entre eles vai representar o nosso máximo e o menor entre eles vai representar o nosso mínimo. Então, vamos aqui primeiro achar aquilo que é o f de zero. F de zero é 4 vezes 0 ao cubo, menos 12 vezes 0 ao quadrado, mais 5. Então, f de zero será igual. Aqui dá 0, fica 0, ficamos com 5. Então, f de 2 é 4 vezes 2 ao cubo, menos 12 vezes 2 ao quadrado, mais 5. Então, isso aqui será igual a 8, né? 2 ao cubo é 8, 8 vezes 4 dá 32. Menos 4 aqui 4, 4 vezes 12 dá 48, né? Mais 5. Então, isso era igual a 5 mais 32 dá 37 menos 48. Vai dar um número negativo. Então, estamos a dizer que o 2, nesse caso, é o nosso mínimo, né? Para x igual a 2. Então, estamos a dizer que os pontos são, vamos lá, ok, aí vai dar menos 37 menos 48, faltam 11 aqui, então é menos 11. Então, os pontos são 0 e 5 e 2 e menos 11. Então, espero que tenham percebido. Então, a ideia para achar os extremos máximos e mínimos é, o primeiro ponto é derivar a função, né? Derivar a função igual a zero e achar os pontos. Então, depois disso, para ver quem é o máximo e quem é o mínimo, nós podemos pegar os pontos achados e substituir na função mãe. Então, usamos aquela lógica de que o maior valor entre eles vai representar o máximo ou o mínimo, né? Então, esses aqui são os tais pontos que nós achamos para a nossa função. Então, isso corresponde à alternativa A do exame. Vamos aqui dar continuidade com a questão de número 39. Então, 39 diz o seguinte. Considera a função f de x igual a x ao cubo vezes x, 5x menos 1. Qual é o valor de f de 1? Então, querem a derivada no ponto 1. Então, vamos lá. Primeiramente, eu vou fazer o quê? Vou distribuir esse x ao cubo aqui. E em seguida, vamos fazer o que é a derivada. Então, distribuindo ali, vamos ficar com x ao cubo vezes 5x. Vamos ficar com 5x à quarta. X ao cubo vezes menos 1. Vamos ficar com menos x ao cubo. Então, feito isso, nós vamos aqui derivar a nossa função. Então, a derivada de 5x ao quarta vai dar 4 vezes 5, que dá 20. 20x ao cubo menos. Derivada de x ao cubo é 3x ao
quadrado. Então, vamos substituir pelo ponto. O ponto dado é 1. Então, vamos ficar com 20 vezes 1 ao cubo menos 3 vezes 1 ao quadrado. Então, vamos ficar aqui com 20 vezes 1 menos 3, que dá 17. Então, isso corresponde à alternativa B do exame. Muito bem, vamos aqui atacar aquilo que é a última questão do nosso exame. É uma questão que teremos que fazer aqui uma análise gráfica. Então, a questão diz o seguinte: a figura ao lado representa o gráfico da primeira derivada de uma função f. Qual é o gráfico que representa a função f? Bem, nós temos lá, eu vou fazer aqui uma pequena revisão convosco sobre derivada. Sabemos muito bem que para uma função f de x, né? Vamos aqui, ax ao quadrado menos 2x mais c, né? O que nós temos que saber é o seguinte, que a função f de x é igual a zero, onde a função mãe tem extremos, né? É o ponto nesse caso, onde a derivada é nula, onde a função tem extremos, né? Onde a função tem extremos. E temos que saber também que a primeira derivada de x é negativa ou é menor que zero, onde a função é decrescente. Também temos que saber que f de x será maior que zero, onde a função é crescente. Então, essas aqui são as condições para que nós possamos resolver este exercício. Então, para este caso, vamos lá analisar isto aqui. Então, este aqui é o gráfico da função derivada. Então, isso significa o quê? Significa que neste troço aqui, de 0 até lá, significa que na função mãe nesse caso, é um intervalo crescente. Então, de 0 até lá, é uma parte do gráfico onde a função é crescente, uma vez que a primeira derivada é positiva. Se é positiva, significa que está acima do quê? Do eixo zero, né? Então, é positivo. Então, significa que lá no gráfico principal, a função é crescente. É o que está a dizer aqui, né? Se a derivada é negativa, a primeira derivada é negativa, a função é decrescente. Então, onde a função é crescente, a primeira derivada, nesse caso, será positiva. Então, se aqui é positiva, significa que a função mãe é crescente. Então, se essa parte de baixo é negativa, está embaixo do eixo, significa que a função mãe é decrescente. Então, vamos dizer que a função principal, né, tem que ser uma função em que de menos infinito, vamos lá, vamos dizer f de x, ok, estamos a dizer que f de x no intervalo de 0 a mais infinito é positivo, né? No intervalo aqui é positivo. No intervalo de menos infinito até 0 a função é negativa. Então, espero que tenha ficado bem claro esses conceitos. Então, a outra coisa que temos que saber é o seguinte, que aqui nessa função nós temos uma reta. Então, se é uma reta, significa que a função mãe só pode ser uma quadrática. Nós dizemos que a derivada de uma função quadrática vai gerar uma função linear, que é uma reta, né? Se nós derivamos essa função aqui, vamos ficar com f de x igual a 2ax mais b. Então, isto aqui é uma função linear, razão pela qual temos aqui uma reta. Então, já dá para descartar esta opção, aliás, já dá para descartar esta opção e esta. Mesmo esta, já dá para descartar. Por quê? Porque derivando uma função quadrática tem que gerar uma reta. Derivando uma reta, gera uma constante. Isto aqui não faz sentido, né? Já não faz sentido. Então, a opção correta só pode ser a opção B. Mas nós podemos fazer a análise, nós fizemos. Lembra que nós fizemos? Temos que no intervalo de 0 a mais infinito é positivo
e de menos infinito até zero é negativo. Vamos lá analisar aqui. Se for analisar esse gráfico aqui, de menos infinito até zero, a função é decrescente. De menos infinito até zero é decrescente. Então, quer dizer que a derivada é negativa. Foi o que nós constatamos aqui. De menos infinito até zero é negativo. E de zero a mais infinito é positivo, né? E quer dizer que a função mãe é crescente, né? A função mãe é crescente. Então, olhando para aqui, de zero até lá, a função está a crescer, né? Significa que também daqui, de zero até lá, a função será positiva na primeira derivada. Então, espero que não tenhamos atrapalhado muito, não tenha ficado muito confuso com esses conceitos, mas era muito mais para vocês perceberem como é que vocês podem fazer a análise gráfica, interpretar os gráficos e ver qual é, nesse caso, o gráfico correto através dessas análises de derivadas, a aplicação de derivadas no gráfico, né? Então, queridos meninos, estudantes, aspirantes aí a cursos de engenharia, economia, futuros médicos, doutores aí, espero que tenham gostado dessas resoluções. E mais uma vez, carinhosamente peço que se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificação para estar a par de todos os conteúdos que será postado neste canal. Partilhem para mais pessoas que também têm dificuldades na matemática, assim como a física. E vamos fazer aqui a ciência acontecer. E até o próximo vídeo.